Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje de literatura, nós vamos estudar, ler para poder entender melhor alguns exemplos dos textos que se referem às aulas anteriores que eu expliquei a teoria, né? Que se refere ali ao gênero dramático, assim como também textos do teatro de Gil Vicente, tá bom? No caso, teatro de Gil Vicente, literatura medieval, tá? Então vamos lá para a gente poder ver aí alguns exemplos. Acompanha comigo, pega teu caderno de exercícios também, tá? Porque tem algumas questões que eu já estou aqui respondendo, comentando. E vamos ter paciência que eu vou ler um pouquinho mais hoje, porque são exercícios que requer que a gente acompanhe e compreenda os diálogos que acontecem, tá bom? Beleza? Vamos lá então. Esse primeiro texto é da peça O Juiz de Paz na Roça, que é um exemplo lá da aula de gênero dramático que eu expliquei, que são as comédias de costumes, comédias aí do século XIX, daqui do Brasil, tá? Escritor brasileiro, Martins Pena, que buscava demonstrar com essa peça os costumes da sociedade, estabelecendo aí uma crítica nesses costumes, tá? Então vamos lá. O escrivão começa falando, lendo. O abaixo assinado vem dar os parabéns a Vossa Senhoria por ter entrado com saúde no ano financeiro. Eu, excelentíssimo senhor juiz de paz, sou senhor de um sítio que está na beira do rio, aonde dá muitas boas bananas e laranjas, e se mo vende de encaixa. Peço a Vossa Senhoria o favor de aceitar um cestinho das mesmas que eu a mandarei hoje à tarde. Mas, como ia dizendo, o dito sítio foi comprado com o dinheiro que a minha mulher ganhou nas costuras e outras coisas mais. E vai senão quando um meu vizinho, homem de raça de Judas, diz que metade do sítio é dele. Esse acento aqui é porque é o texto lá do século XIX. E aí então, o que lhe parece, senhor juiz, não é desaforo? Mas, como ia dizendo, peço a Vossa Senhoria para vir assistir a marcação do sítio. Manuel André, espera receber mercê. Então, aqui o escrivão está mandando aí, né, algumas frutas, algumas bananas e laranjas para o juiz de paz. Continuando, juiz agora. Não posso deferir por estar muito atravancado com o roçado, portanto, requeira ao suplente, que é o meu compadre Pantaleão, Manuel André. Mas, senhor juiz, ele também está ocupado com uma plantação. Juiz, você replica? Olhe que o mando para a cadeia, Manuel André. Vossa Senhoria não pode prender-me à toa, a Constituição não manda. E o juiz, a Constituição está bem. Eu, o juiz de paz, hei por bem derrogar a Constituição. Senhor escrivão, tome termo que a Constituição está derrogada e mande-me prender este homem. Manuel André diz, isto é uma injustiça. O juiz fala, ainda fala? Suspendo-lhe as garantias. Manuel André fala, é desaforo. E o juiz, então, levantando-se, diz, brejeiro. E o Manuel André corre, né? E o juiz vai atrás. Pega, pega, lá se foi. Que o leve o diabo. Ok. Essa questão, que é a questão 25 do caderno de exercício, mostra aqui o diálogo que demonstra que o juiz se acha superior ao próprio documento constitucional. E ele diz aí que não está nem aí para essa Constituição. E lá no começo a gente vê também o escrivão dizendo que está separando algumas frutas, né? Algumas laranjas ali, bananas, para enviar ao juiz, como uma espécie aí de troca de favores e tudo mais. Então, nessa questão, o que a gente pode perceber, mediante o diálogo que é colocado aqui, é justamente uma sugestão do compadrio na sociedade oitocentista, ou seja, sociedade de 1800, século XIX, por meio do qual se dava a troca de favores entre os requerentes à justiça e os juízes. Gente, era uma troca de favores sem fim dentro da própria justiça. E é isso que o Martins Pena critica aqui por meio desse diálogo, tá? Continuando. Agora vamos para uma questão do Alto da Barca do Inferno, texto de Gil Vicente, lá de Portugal, que nós vimos na aula anterior, que eu falei para vocês, né, que tem a ver com o humanismo, com essa proposta aí de colocar mais o homem dentro das temáticas teatrais. Esse texto já é lá do século XVI, tá? Então, vamos lá. O Alto da Barca do Inferno é uma das 3 peças que compõem a trilogia das barcas do Teatro Vicentino.
Gil Vicente é autor do período literário português, conhecido como humanismo. Agora a gente tem aqui um pequenino diálogo dessa peça. O anjo fala: que mandais? E o fidalgo responde: que me digais, pois parti tão sem aviso, se a barca do paraíso é esta em que navegais. E o anjo: esta é, que lhe buscais. O fidalgo diz: que me deixeis embarcar, sou fidalgo de solar, é bem que me recolhais. E o anjo fala: para vossa fantasia muito pequena é esta barca. E o fidalgo responde: para senhor de tal marca não há aqui mais cortesia? Ele fala, né? Então, indo para a pergunta, nós temos aqui o enunciado que diz assim: os diálogos entre o anjo e o fidalgo põem em uma discussão não só os valores de um mundo medieval, lá de 1500, né, a peça, mas também do mundo contemporâneo, do nosso mundo atual. A atualidade dessa discussão decorre de que o homem de hoje ainda assume falsos posicionamentos semelhantes ao de uma das personagens da cena. Essa atualidade é apresentada, nesse caso, por meio de quê? Por meio dos atos de falas impositivas. Vocês perceberam que o fidalgo vem falando aqui pra gente que quer entrar na barca, e aí ele diz para senhor de tal marca, no caso ele, né, que é um homem fidalgo, um homem aí evoluído, que tem uma posição social, diz assim: para senhor de tal marca não há aqui mais cortesia. Então ele fala como se ele quisesse mesmo entrar na barca de modo impositivo, por conta de quem ele é na sociedade, por ele achar que tem uma posição social superior aos demais, ele vai aqui ter um tipo de cortesia, perdão, nesse momento da entrada da barca. Entenderam? Então, essa é a questão que esse é o questionamento que essa questão aqui, que esse exercício traz pra gente a respeito dessas falas impositivas que nós ainda temos na sociedade atual, por conta de muitos seres humanos se acharem melhores do que os outros, ok? Questão 30. Fidalgo diz assim: pois sim, e por que terra passais? E o diabo fala, nesse caso, da alta barca do inferno, né? Para o inferno, Senhor. E o fidalgo diz: uma terra sem sabor, sem piada nenhuma nesse caso. E o diabo diz: o quê? Mas também disso zombais? E o fidalgo fala: e que passageiros achais para tal embarcação? E o diabo responde: vejo-vos eu em feição para ir no nosso cais. Parece-te a ti assim. E o diabo diz: em que esperas ter guarida? Que significa salvação. Que deixo na outra vida, quem reze sempre por mim. Quem reze sempre por ti. Ele sorri, né? Tu que viveste a teu prazer. Pensando cá guarnecer, salvares-te, por aqueles que lá rezam por ti, embarcai agora, embarcai, que a vez de ir nas traseiras, mandai meter a cadeira, como também passou o vosso pai. Então, levando em conta esse diálogo, nós temos aqui mais uma consideração a fazer. Levando-se em conta as características gerais do teatro de Gil Vicente, esse trecho que a gente acabou de ler, o que ele apresenta com esse diálogo aí do diabo e do fidalgo? Apresenta uma visão crítica da sociedade de sua época, pois mostra que a fidalguia, mesmo sendo importante nos mundos dos vivos, não é garantia de perdão para os pecados. O diabo, ele meio que sorri ali da cara do fidalgo, né? Porque ele está vendo que naquela situação o fidalgo se acha digno de entrar na barca do anjo. Porém, o diabo ali caçoa dele, porque diz que ele, mediante as suas ações e os seus posicionamentos, merece então entrar na barca do próprio diabo. Ou seja, uma visão crítica da sociedade, mostrando aí essa questão para ser discutida e refletida a respeito do posicionamento do próprio fidalgo. Ok? Agora, a gente vai para a última questão dessa aula, que é a questão 29 do exercício, do caderno de exercícios, e que traz aí pra gente um diálogo não de uma literatura medieval, mas da literatura de agora mesmo, do Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna, né? Brasileiro, escritor pernambucano. Observem aí que é um exemplo de alto, né? Que nós temos aqui para que nós possamos fazer esse paralelo com a literatura medieval. Vamos lá. O Chicó diz assim: por que essa raiva dela? E o João Grilo diz:
Ô homem sem vergonha, você ainda pergunta, está esquecido de que ela o deixou? Está esquecido da exploração que eles fazem conosco naquela padaria do inferno? Pensam que são o cão só porque enriqueceram, mas um dia hão de pagar. E a raiva que eu tenho é porque quando estava doente, me acabando em cima de uma cama, via passar o prato de comida que ela mandava para o cachorro. Até carne passada na manteiga tinha. Para mim nada, João Grilo que se danasse, um dia eu me vingo. E o Chicó responde: João, deixe de ser vingativo, que você se desgraça. Qualquer dia você ainda se mete numa embrulhada séria. Texto da Ariano Suassuna, Alto da Compadecida. Agora vamos para as afirmações. 1. Esse texto de Ariano Suassuna recupera aspectos da tradição dramática medieval, afastando-se, portanto, da estética clássica de origem greco-romana. O que vocês acham? Esse texto recupera aí alguns aspectos da tradição dramática medieval? Sim, né? Porque ele acaba aí fazendo uma associação da postura do ser humano diante das coisas da vida, do cotidiano, da mesma forma que o Gil Vicente faz lá na peça O Alto da Barca do Inferno, né? Se afastando aí desse tipo de texto de origem greco-romana, colocando mais o povo, as situações do dia a dia dentro das peças. 2. A palavra alto no título do texto por si só sugere que se trata de peça teatral de tradição popular, aspecto confirmado pela caracterização das personagens. Correto? A gente vê aqui que essa palavra alto, né, é justamente para remeter às situações do dia a dia, situações populares. Por isso que os personagens são populares, tá? 3. O teor crítico da fala da personagem, entre outros aspectos, remete ao teatro humanista de Gil Vicente, autor de vários autos, como por exemplo o Alto da Barca do Inferno. Essa maneira que o João Grilo e o Chicó falam, tem aí alguma referência com a maneira que as personagens do Gil Vicente também falavam? Sim, né? Porque a gente viu ali o diabo caçoando, a gente tem aí críticas que são colocadas da mesma forma que o Ariano Suassuna coloca aqui no seu Alto da Compadecida, ok? Portanto, nesse caso, a resposta correta é a letra A, porque as três estão corretas. Entenderam? Então, gente, aqui são alguns exemplos, tá? Vocês vão continuar respondendo aí no caderno de exercícios as outras questões e espero que não somente para responder, mas que vocês tenham o prazer de entender esses autos, né, as farsas também que existem, essas peças, para que a gente possa conhecer a nossa história, né, essas peças que foram escritas para falar dos povos antepassados e também entender a nossa vida atual, tá? Vai lá no YouTube, coloca as peças que eu coloquei aqui para você dar uma olhada, tá bom? Tem o Juiz de Paz na Roça, tem o Alto da Barca do Inferno, para você conhecer a peça por completo. Um abraço, tchau, tchau!